Hoje o nosso foco aqui é falar sobre os vestibulares, por onde começar. Eu devo começar pelas provas objetivas, pelas provas dissertativas, pela redação, por onde eu começo para eu ter um bom resultado na hora do vestibular. Vamos falar sobre isso? Vamos nessa! Quem está aqui que fez a FAMERP semana passada, fala aqui comigo. Como que foi? O que vocês acharam? Se quem está aqui prestou essa prova, me conta aqui como foi. Vamos falar aqui um pouquinho então. Simbora, vamos falar o seguinte, olha só. Débora, eu devo começar a prova do vestibular pela prova objetiva, devo começar pela dissertativa ou pela redação? Não existe uma resposta certa e única para todos os candidatos. Isso é importante vocês entenderem. Aí depende muito, né? Quando a gente está falando de provas de 2 dias, você não tem esse problema. Por quê? Porque vamos pegar aqui o caso da FAMERP. Se nós temos 2 dias de prova, o primeiro dia é só objetiva. Então você vai ter que fazer as questões objetivas. E a sua decisão, ela tem que se basear no seguinte: nas matérias que tem nessa prova. Quais são as matérias que tem ali, que eu tenho mais facilidade ou mais habilidade? Então, quando a gente tem prova de 2 dias, a gente não tem muito esse problema para resolver, porque ele veio mais ou menos resolvido para a gente. Primeiro dia objetiva, segundo dia dissertativa. Então, FAMERP é assim, Unesp é assim, Santa Casa, FAMECA. Então, provas de 2 dias, provas que tem separado ali, geralmente provas níveis 2, níveis 3, né? É separado. Então, não tem muito o que fazer. Você tem que escolher de acordo com a matéria. Quando a gente fala de prova de um único dia, aí sim, prova de um dia que te entrega o FAMEMA, por exemplo, que eles te entregam tudo. A prova objetiva, a prova dissertativa e a redação, e você decide por onde você vai começar, qual que é a sequência, aí isso é importante. Então, o que é importante a gente colocar ponto de atenção aqui? 2 coisas importantes. Quando nós estamos falando de uma prova nível 1, que me entregam tudo, certo? Eu decido por onde começar, eu tenho que ter um comportamento. Quando é uma prova de 2 dias, 2 horários, né, 2 períodos, eu vou ter outro comportamento. Gente, isso vem à tona para explicar para vocês uma coisa extremamente importante. O porquê que é tão importante eu conhecer nível e característica do meu vestibular. Se você conhece nível e características do seu vestibular, você não vai errar essas coisas. Então, por exemplo, eu vou fazer a FAMERP. Se eu vou fazer a FAMERP, eu tenho que pensar o seguinte: para eu que vou fazer FAMERP, a minha primeira preocupação é a prova do primeiro dia. Por onde eu vou começar com relação às matérias? Quais são as matérias importantes e relevantes ali para eu dar início à minha prova? Eu começo por química? Começo por português? Começo por inglês? Por onde eu começo? Isso é muito importante. E no segundo dia, eu faço a escolha novamente. Se eu vou fazer FAMEMA, aí não basta eu saber por que matéria que eu vou começar. Se eu for fazer FAMEMA, eu tenho que decidir o seguinte: onde é que eu vou começar? Prova objetiva ou dissertativa? Porque FAMEMA tem o pré-requisito do tempo. Eu tenho que ser muito rápida para eu conseguir finalizar a minha prova. Então eu tenho que ter outra escolha. Não basta eu decidir quais são as matérias que eu vou fazer primeiro. Eu tenho que decidir qual prova que eu vou fazer primeiro. O que eu vou garantir primeiro. O que para mim é mais importante. Então são decisões extremamente importantes que a gente precisa tomar. Então olha só, ter um plano definido para o seu vestibular vai te colocar na frente na hora da sua prova. Então, olha só, se eu vou estudando de forma aleatória, vou fazendo questões e vou estudando conteúdo, fazendo tudo, e eu não tenho esse planejamento para a hora da minha prova, o que vai acontecer, gente? E é uma coisa que é comum acontecer. Chega na hora da sua prova e você se depara com uma prova cheia de questões, cheia de coisa, e você acaba se perdendo. É muito comum os alunos não conseguirem finalizar a prova. Por quê? Se perderam nessa parte da organização. Alguém me presta um mapa para me saber aonde foi que eu perdi o rumo da minha vida. Então, olha só, os alunos estudam muito, fazem muita coisa e se perdem na parte mais fácil, que é a organização na hora da prova. Então, é extremamente necessária essa organização. Então, quando eu chegar na hora do meu vestibular, eu tenho que saber quais são as matérias que eu vou priorizar,
qual é a matéria que eu vou fazer primeiro, se é a prova objetiva ou dissertativa, eu tenho que saber. Se eu não souber, se não tiver um plano definido para isso, a tendência é eu me perder. Tudo bem? Me fala aqui se está ficando claro isso para vocês. Pode deixar as perguntas aqui nos comentários. Eu vou ler e vou responder vocês. Essa, inclusive, eu vim aqui falar sobre isso, que foi uma pergunta de alguém que me mandou mensagem no direct. Débora, por onde eu começo a prova do vestibular? Eu faço a dissertativa? É um problema começar pela redação? Não é um problema? E aí, gente, uma coisa importante, depende de como você treinou. Então, tem alunos que eles treinam sempre fazer a redação primeiro. Faz a redação, depois ele vai para as questões ali dissertativas ou objetiva. Se na hora da sua prova você tentar mudar isso, as chances de você perder tempo e se perder na prova é muito grande. Por quê? Porque você treinou muito uma coisa e na hora da prova você está fazendo outra. Esse tempo de preparação, né? E agora que nós passamos aqui por todas as provas, existe a chance aí, quem já sabe que foi bem tem chance de passar, ok. Quem não foi tão legal, não tem chance de passar, vai ter que se preparar em 2024, certo? Ou vai testar pela primeira vez, vai prestar pela primeira vez. Então, uma dica para você que vai se preparar o ano 2024 para passar em medicina. Nesse tempo de preparação, você precisa considerar isso também, essa organização para a prova. Então, eu vou treinar já de acordo com o que eu vou fazer na prova. Por quê? Porque quando chegar na hora da sua prova, precisa ser só mais um simulado, precisa ser só mais uma lista. Se você treinar uma coisa, na hora da prova eu faço diferente. Não, não faz. Na hora da prova, você vai reproduzir o que você treinou em casa. Por isso, uma coisa bem bacana que eu falo com os meus alunos, né? Tem aluno que fala assim comigo. Eu falo com os alunos que não pode, de forma alguma, fazer conta na calculadora. Quando você está fazendo simulado, quando você está fazendo questões. Não, mas na hora da prova eu faço a conta. Não faz. Você já atrofiou, você já perdeu o jeito. Então, o seu treino em casa, ele precisa ser igual na hora do seu vestibular. Então, tudo que você quer reproduzir, você precisa fazer. Então, enquanto eu estou em casa, eu treino sempre começando pela redação. Na hora do seu vestibular, você precisa começar pela redação. Você não pode mudar na hora da prova, porque a prova é o quê? É você colocar para valer aquilo que você treinou. Então, mudou, você perde o feeling, perde o time ali e você pode se complicar. Então, olha, não tem jeito certo ou jeito errado de começar uma prova. Não tem a matéria certa e a matéria errada. Não tem. O que tem é o jeito certo para você. Então, o que é muito importante vocês entenderem? Qual que é o jeito certo para mim? O que é bom para mim? Então, quando eu começo pelas dissertativas, eu me saio melhor. Quando eu começo pela redação, eu me saio melhor. É por isso, gente, que o cronograma é tão importante que o cronograma seja feito exclusivamente para você. Que você tenha um cronograma só para você, personalizado para você. Por quê? Existe o que é bom para você, que por coincidência pode ser bom para outras pessoas também, mas não significa que o que é bom para outras pessoas seja bom para você, ou o que é bom para você é bom para outras pessoas. Existe a individualidade. Vou dar exemplo. Eu tenho vários alunos que começam as provas quando vai para o segundo dia, estilo FAMERP, começa pela redação. Se eu fosse fazer a prova, eu não começaria pela redação. Por quê? Porque não é a minha maior habilidade. Então, uma dica importante aí, qual que é um critério para eu usar, para eu escolher ali por onde começar? Um dos critérios pode ser justamente esse. Qual é a matéria que você tem mais habilidade? Por quê? Porque você começa a garantir questões, começa a garantir várias questões na sua prova e isso vai te dando segurança, autoestima, isso vai fazendo você vai ficando melhor e a tendência é que você se desenvolva melhor. Se eu fosse fazer uma prova e eu começasse com redação, eu teria esse efeito contrário, porque não é a minha maior habilidade. Então, iria me atrapalhar, inclusive, naquilo que eu tenho habilidade. Débora, como que eu faço para escolher? Primeiro, na sua preparação, você precisa fazer testes. Eu vou testar começar por uma, vou testar começar por outra, um dia eu vou fazer um simulado começando por português, um dia eu vou começar a simular fazendo matemática. Você precisa se conhecer. E esse período de preparação, ele é feito para isso.
E aí, uma das formas de você escolher provavelmente vai ser um critério. O que eu tenho mais habilidade? Aquilo que você tem mais habilidade, que você tem mais facilidade, faça primeiro. Isso vai te colocar na frente. Por quê? Você já ganha questões, já ganha confiança, ganha segurança para continuar a prova, faz toda a diferença. Respondido aí? Então, olha só, existe resposta única para essa pergunta? Não, não existe. Existe uma resposta certa para cada caso. Então, para todos os nossos alunos aqui, a gente tem uma resposta para cada aluno, para cada particularidade. Então, você vai precisar se conhecer. Isso não é só para essa pergunta. É interessante que muita gente acha que essa resposta, que não tem resposta certa para todo mundo, é só para essa pergunta. Não. Tem várias questões que não tem como responder aqui de uma única forma para todos vocês. Por exemplo, Débora, qual que é a prova mais difícil? Matemática, física ou química? Vou pegar o exemplo da FAMER. Qual que é a prova mais difícil? Química dissertativa ou física dissertativa? Não tem uma resposta. Depende do quanto você treinou, da sua habilidade, da sua dificuldade de cada um. Isso é muito individual. Débora, por onde eu começo meu cronograma? Eu começo por que matéria? Depende de cada um. Então não tem resposta certa, única para todo mundo. Por isso que o cronograma precisa ser individualizado, porque não tem isso. O que é importante vocês entenderem? Que cada caso é um caso, cada aluno é um aluno, e aí a gente precisa trabalhar em cima da sua necessidade, a gente precisa trabalhar em cima do seu perfil. Então não existe resposta única para todos os candidatos. Tudo depende. Eu espero ter respondido essa dúvida. Vou deixar ali uma caixinha de pergunta nos stories. Faz tempo que eu não venho aqui gravar vídeo respondendo, né? Caixinha nos stories. Vou deixar a caixinha lá. Deixa a sua dúvida que vai ser um prazer vir aqui te responder. Fica com Deus e a gente se vê. Tchau, tchau.